Você sabia que a nossa coluna não é exatamente uma linha reta? Percebe só a diferença quando eu pulo assim e assim? Quando eu caio no solo com as pernas retas, o impacto é muito maior do que quando eu flexiono, porque quando eu flexiono, o peso, o impacto, ele é distribuído pelo meu corpo. E na nossa coluna vertebral tem um princípio muito parecido com isso, né? Anatomicamente, a gente entende que a nossa coluna ela é feita de estruturas rígidas, que seriam as nossas vértebras, e estruturas maleáveis, que seriam os nossos discos. Que quando a gente empilha uma coisa sobre a outra, a gente acaba criando uma estrutura que é estável, né? No sentido de que a gente pode apoiar algum peso aqui, o peso da nossa cabeça, por exemplo, mas também uma estrutura maleável, que vai fazendo com que esse peso seja distribuído de forma harmônica entre essas diferentes vértebras, né? Entre aqui nesse exemplo, esses diferentes livros. E isso é muito importante para a gente enquanto ser humano, né? Pois se a nossa coluna fosse uma estrutura rígida, se a gente aplicasse alguma pressão, ela se quebraria, né? Mas aí a gente tem uma certa maleabilidade que permite com que, mesmo se a gente tiver alguma pressão, esse peso é distribuído, o que não quebra essa estrutura. E um ponto interessante também é que essa maleabilidade vai permitindo com que a gente vá moldando certas curvaturas na nossa coluna. E são essas curvaturas que vão permitindo com que a gente vença a força da gravidade distribuindo o nosso peso pela coluna. Se você notar, os seres humanos eles nascem nessa posição, né? A posição que a gente está lá no ventre, na barriga da mãe, a posição fetal, né? E conforme a gente vai crescendo, nascendo, a gente vai desenvolvendo essa segunda curvatura, né? A curvatura cervical. A gente vai olhando para as coisas, faz um certo movimento com o nosso pescoço. Para a gente poder vencer mais a gravidade, a gente vai desenvolvendo um pouco mais essa curvatura da coluna, trazendo aí agora a curvatura torácica. E aí quando a gente cresce, né, 100%, a gente assume essa posição ereta, vencendo a força da gravidade, a gente faz uma quarta curvatura, a curvatura lombar. E um ponto interessante disso é que a gente modula assim a nossa coluna de maneira funcional, né, nesse propósito de vencer a força da gravidade, de crescer em relação ao solo. Mas a gente também pode modular de maneira desfuncional. Por exemplo, as posturas que a gente assume durante o nosso dia, né? Muitas vezes a gente inclina a coluna em determinadas posições e tal, que faz com que seja necessária alguma força muscular para sustentar essa coluna. E, no entanto, como a gente já viu, a nossa coluna ela tem toda uma estrutura já super complexa, né, de estruturas estáveis e maleáveis, que fazem com que não seja necessária nenhuma força muscular para a gente sustentar. Então, conforme a gente vai assumindo determinadas posturas durante o dia, a gente vai criando um certo esforço desnecessário, fazendo com que a gente sinta cansaço, uma certa exaustão, por conta de uma contração muscular que não seria necessária caso a gente assumisse uma postura mais anatômica. E é legal que a gente, através de certas movimentações, como o movimento do gato e da vaca, no yoga, né, o movimento de extensão de coluna e flexão de coluna, pode ir devolvendo essa maleabilidade para a coluna vertebral, devolvendo assim também essa organicidade que ela tem já de uma estrutura maleável e estável ao mesmo tempo. E isso é muito importante, porque é essa maleabilidade que vai permitindo com que o peso da gravidade seja distribuído pelo nosso corpo de maneira saudável, de maneira harmônica, sem que seja preciso alguma força muscular para fazer essa sustentação. E isso explica mais ou menos esse cansaço que a gente sente no corpo quando chega em casa, mesmo sem ter feito nenhuma atividade física assim muito exaustiva. Então é muito comum a gente, depois de certas movimentações, sentir mais energia corporal, né? Mas não é porque essas movimentações nos trazem energia, mas muito mais uma questão de que a gente deixa de gastar uma energia excessiva contraindo músculos para poder se manter em pé. Às vezes a gente pode ter se contraído bastante para se manter em repouso, para ficar sentado. E aí, curtiu essa visão que o yoga tem sobre a coluna vertebral? Já aproveita para se inscrever aí no canal para você poder acompanhar as práticas que a gente tem para poder soltar essa maleabilidade da coluna. Também não se esqueça de deixar um curtir aí no vídeo, os comentários de como é que esse vídeo pode ter ressoado para você e segue lá também nas redes sociais. Lá também a gente está postando conteúdos que podem ajudar aí a gente a recuperar essa saúde da coluna.